Boa tarde, meu nome é Lutero e eu vou falar sobre as principais culturas para a extração de madeira. Bom, eu vou falar três: o eucalipto, a acácia e a pinus. Bom, o eucalipto, o nome científico é Eucalyptus spp, e as principais espécies cultivadas são eucaliptos grandes, o Eucalyptus europhylla, o saligna e também o camalduensis. Bom, os híbridos são o Grandius e Europhylla, eles são usados pelas indústrias e pela celulose, por causa da celulose. Bom, a origem do eucalipto veio no final do século XIX, ele veio da Austrália. Em 1868 ele foi introduzido no Brasil. Ele era para fornecer madeira e os dormentes de ferroviárias. Ele também se adaptou muito bem ao clima brasileiro, apresentando rápido crescimento e alta produtividade, e que elevou a sua ampla expansão em reflorestamentos comerciais. Vou falar as principais espécies do pinus, que é o Pinus ellioti, o taeda também, e o caribaea, que é o do Caribe. Bom, o pinus é originário da América do Norte e da América Central. Chegou ao Brasil entre as décadas de 40 e 60. Também quando o governo incentivou o reflorestamento com espécies de rápido crescimento para reproduzir a exploração de reflorestamentos nativos. Hoje é muito usado para a produção de madeira, serrado, compensados, papel e celulose, além de móveis e construção civil. Bom, eu vou falar um pouco também da acácia. As principais espécies usadas são a acácia mangium, usada para madeira, serrado e produção de carvão vegetal. Também a acácia mearce, conhecida como acácia negra, usada para a extração de tanino, substância usada no curtume, e também para o carvão em papel. A origem dela, a acácia nativa da Austrália e do sudeste da Ásia. Foi introduzida no Brasil no século XVIII, principalmente no Rio Grande do Sul, para a produção de tanino e madeira. Adaptou-se bem em regiões de clima subtropical e hoje é uma alternativa importante ao eucalipto e ao pinus em áreas degradadas. Eu também vou falar um pouco do eucalipto e as curiosidades dessa. O eucalipto exala um aroma característico por conta do óleo essencial presente em suas folhas, usado em remédios, cosméticos e produtos de limpeza. É uma das árvores que mais consome água, por isso há discussões sobre uma grande área, por isso que eles produzem em grandes quantidades. Embora em plantações bem manejadas, o impacto seja controlado. Algumas espécies de eucalipto são plantadas como cortinas verdes, ajudando a quebra de ventos para proteger lavouras e o solo da erosão. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de eucalipto do Brasil, com destaque para empresas da região São Gabriel, Bagé e Encruzilhada do Sul. Também vou falar um pouco da acácia. A casca da acácia negra contém cerca de 40% de tanino, o que torna uma das mais ricas fontes naturais dessa substância. É uma planta fixadora de nitrogênio, ou seja, enriquece o solo, permitindo que outras plantas cresçam em melhor desempenho. As florestas de acácia ajudam na recuperação de áreas degradadas, especialmente em antigas áreas agrícolas exaustas. Além do tanino, a lenha da acácia é muito valorizada por alto poder calorífico, sendo usada em rolarias e secadoras de grãos também. A região do Vale dos Sinos e o Paranhana é um dos principais polos produtores de acácia do estado, impulsionando a indústria de correaria. Pinus, também vou falar um pouco dele. O pinus produz resina natural usada para fabricar cola, verniz, tinta e até remédios. A madeira do pinus é clara, leve e fácil de trabalhar, por isso é uma das mais usadas em móveis e artesanatos. Também as florestas de pinus são usadas como abrigo para fauna silvestre e ajudam na proteção de nascentes e encostas. Apesar de ser uma espécie exótica, o pinus se adapta muito bem ao frio da Serra Gaúcha e cresce rápido em solo arenoso. O pino é uma das espécies mais usadas em projetos de reflorestamento sustentável,
por seu bom rendimento e seu aproveitamento industrial. Vou falar um pouco da curiosidade sobre os três juntos. Essas três espécies são chamadas de florestas plantadas, diferente das florestas nativas. O Rio Grande do Sul tem cerca de 1 milhão de hectares reflorestados com elas. As plantações são feitas de forma planejada, com um manejo sustentável e as certificações ambientais, garantindo que o uso da madeira não prejudique o meio ambiente. Além do uso econômico, essas árvores contribuem para a captação do carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas. Boa tarde, meu nome é Fabrício. Eu vou falar um pouco sobre o eucalipto. O eucalipto é do gênero Eucalyptus, é originário da Austrália e da região da Oceania também. Ele é amplamente cultivado no mundo, principalmente no Brasil, pois possui como uma característica bem forte o seu crescimento muito rápido. O nome científico do eucalipto é Eucalyptus spp e a sua família é dos Myrtaceae. Bom, o eucalipto pode ser considerado uma árvore de grande porte, podendo chegar até mesmo de mais de 60 metros. E como eu citei antes, ele tem sua característica bem forte de um crescimento bem rápido. Bom, o eucalipto ele se adapta a diversos tipos de clima, pois sendo uma árvore bem resistente, mas ela se adapta melhor a clima de regiões tropicais e subtropicais. Bom, a exigência hídrica do eucalipto, por mais que ele seja uma árvore que se cresça bastante, bem rápido, ela possui uma exigência hídrica muito grande, assim precisando de muita água. O solo também ideal para o eucalipto é um solo bem profundo e drenado, com pH neutro e ligeiramente ácido também. Bom, as folhas dos eucaliptos podem ser divididas em duas partes. As jovens, que são características de arredondadas e opostas, e as adultas, onde são alongadas, lanceoladas e alternadas. O eucalipto ele libera um aroma característico devido à presença de óleos essenciais. A casca do eucalipto é uma casca ritidoma, pode ser lisa, fibrosa ou descamante, dependendo da espécie do eucalipto. Bom, as flores do eucalipto podem variar em três cores: brancas, amarelas e vermelhas, onde possui néctar favorecendo a meliponicultura e a apicultura. A viabilidade econômica do eucalipto seria o seu alto crescimento, pois é uma árvore que cresce rápido. Bom, o período de corte que deve ser feito no eucalipto é entre 6 e 10 anos, depende do manejo. E os gastos iniciais que tu vai ter vai ser com o preparo do solo, com as mudas, adubação e um manejo que tu vai ter durante o crescimento dele. Bom, o rebrote do eucalipto ocorre após o primeiro corte, onde isso vai diminuir o custo com os próximos ciclos. O retorno financeiro tem uma boa relação com custos-benefícios, onde os produtores de eucaliptos vão ter um maior lucro próximos de regiões com indústrias de carvão, de celulose, de folhas também. Bom, o eucalipto é considerado uma das árvores mais sustentáveis para pequenos e grandes produtores. Bom, o uso da madeira do eucalipto. Bom, ele pode ser usado para lenha, carvão, vegetal também. Ele pode ser usado também em marcenarias, para construção de móveis também. Usado também para moerões e cercas também, devido à sua alta resistência. O eucalipto também é utilizado para celulose e papel, sendo principal matéria para a área também. Em construções civis também, para vigas, pisos, até mesmo em paredes, para decorações.
É também uma madeira considerada de fácil manejo, secando rápido também e sendo uma maneira bem resistente. O corte do eucalipto ele é feito a partir do momento onde a árvore ela alcança os diâmetros necessários para esse corte. O corte pode ser feito entre 6 e 10 anos, podendo variar, e é sempre preciso a avaliação da qualidade dessa maneira e ver o diâmetro do tronco também. Bom, o corte do eucalipto pode ser raso, onde toda a árvore é cortada e é usado por carvão, celulose, papel, também lenha, e seletivo, onde apenas algumas árvores são cortadas para a utilização de madeira mais nobre. Após o corte, o eucalipto rebrota, onde não é preciso o replantio de mudas de imediato para novos ciclos. Os cuidados com o manejo de corte do eucalipto devem garantir uma sustentabilidade e uniformidade também na produção. Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as características do pinus. A gente vai abranger também a diferença entre o pinus e o eucalipto. Tanto como o pinus e o eucalipto, eles são as duas espécies mais cultivadas na silvicultura brasileira. Então a gente vai ter duas árvores que a gente vai colocar uma lado a lado para a gente ver qual vale mais a pena produzir. Vou explicar um pouco então sobre as características do pinus e eu vou fazer uma leve comparação entre eles, o pinus e o eucalipto, e a gente vai ver durante o vídeo. Vou falar um pouco sobre as características do pinus. O pinus ela é uma árvore conífera, ou seja, ela produz folhas em formato de agulha e a sua semente em formato de cone, como a pinha. Mostra aqui. Então, o pinus ela é uma árvore que tem uma produtividade um pouco mais demorada, vamos dizer assim, do que o eucalipto. Tanto é que a sua produção da madeira, ela demora de 15 a 25 anos para se poder extrair da madeira. O pinus ela é uma árvore durável, ela é um pouco mais fácil que o eucalipto de se utilizar, ela é mais homogênea, então ela é um pouco mais leve, então dependendo da sua utilidade, ela vai ser mais fácil para algumas coisas. O pinus ela tem algumas utilidades que seriam para móveis, então móveis de casa, para estruturas, para postes. Também ela pode ser utilizada em papéis de alta qualidade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o eucalipto, que já foi dito pelo meu colega BD. A gente vai falar um pouco sobre isso e fazer alguma comparação entre os dois. O eucalipto, ele é uma árvore que tem um crescimento muito mais rápido do que o pinus. Porque o que acontece? O pinus ele tem um crescimento de aproximadamente 15 a 25 anos, como eu disse anteriormente. Já o eucalipto, ele tem um crescimento acelerado, de 6 a 8 anos. Ele tem um crescimento precoce. Então, ele é muito utilizado por conta disso. Ele já é muito suscetível, mais do que o pinus, é claro, a pragas. Então ele vai ser mais utilizado com um manejo com maior cuidado, um manejo cuidadoso. É muito importante se dizer que ele é utilizado, então, suas utilizações normalmente é para o papel, para o carvão, para celulose também ele é muito utilizado. Agora eu vou fazer uma comparação entre o pinus e o eucalipto. O eucalipto ele tem uma produtividade em questão de crescimento muito mais rápida que o pinus. O pinus ele tem um crescimento de 15 a 25 anos para a extração da madeira. Já o eucalipto tem de 6 a 7 anos para a extração da madeira. Já na questão durabilidade, o pinus ele é muito mais durável para fazer estruturas que vão ser resistentes ao tempo do que o eucalipto. O eucalipto não se utiliza para estruturas que vai ficar no tempo, na chuva, ou vai ser utilizado para fazer, um exemplo, uma área. O eucalipto ele se adapta muito melhor a solos pobres de nutrientes. Já o pinus ele precisa de um solo mais drenado, com mais nutrientes. Então nessa comparação vai depender muito do que tu vai utilizar, porque as duas são as árvores mais produzidas aqui no Brasil. Então se tu vai fazer uma comparação entre elas, tu vai ter que ver o que tu vai fazer.
O pinus, ela é uma árvore que tu vai utilizar para construção de, como eu disse, locais até que vão ser utilizados na chuva ou para construção de móveis. Já o eucalipto é para uma extração rápida de madeira, ou para carvão, ou para celulose, ou para fazer papel. Então a gente faz essa comparação e o final da comparação é que o eucalipto, uma produtividade mais rápida, o pinus mais durável. Então a gente vai ter uma comparação entre os dois, que se tu for ver o que tu vai fazer, cada um é melhor em um quesito. Para concluir então, qual espécie tu deve utilizar? Acredito que se tu for colocar em pauta as coisas que eu disse no vídeo, a gente vai ver que depende de cada ocasião. Se tu quer produzir algo que vai ser para produção de madeira, uma madeira mais rápida de se produzir, tu vai produzir o eucalipto. Já para fazer uma comparação de uma madeira mais leve de se trabalhar, uma madeira boa para papel, por exemplo, tu vai utilizar o pinus. Tudo depende também, não só disso, mas também depende muito da questão do solo que tu vai ter, da região que tu vai plantar. Então, se tu for plantar em uma região mais subtropical, tu pode plantar o pinus, que vai se adaptar muito bem a uma região mais subtropical. Ou é importante ver também a questão do manejo que vai ser utilizado nesse plantio. Se tu vai utilizar um manejo mais cuidadoso para o plantio, é bom tu utilizar o eucalipto, que produz muito mais rápido. Mas se tu vai usar um manejo mais simples, com o solo bem drenado, utilize a plantação do pinus. Então nessa comparação, a ênfase não é qual é melhor, na verdade é para o que tu vai utilizar e o que vai ser plantado. Vai ser plantado para qual ocasião, no caso. Então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido o que eu disse. Fiquem na... Vamos começar. Então, Bom dia, o meu nome é Christian. Vou falar um pouco sobre as características da acácia. Algumas características gerais, assim, o nome científico dela vai variar de acordo com a espécie, mas a principal é a Acacia mangium. A família da acácia, ela é a família das fabáceas, que é a mesma das leguminosas. A sua origem teve início na África do Sul, Austrália, lá principalmente no Oriente Médio, e a altura, dependendo do tempo de crescimento, ela pode variar entre 5 e 30 metros. Depende também do clima, das condições de cultivo, do tipo de solo. Isso aí seria outras questões que a gente teria que abordar para poder chegar a um consenso desse tema. Bom, a copa dela, ela vai ser arredondada, ela não é tão regular como, por exemplo, uma árvore que serviria só para um jardim. Ela é uma árvore mais arredondada, mas ela é um pouco irregular, dependendo também do seu tamanho. As folhas são pequenas e finas, algumas são substituídas por filódios, e as flores são pequenas, amarelas ou brancas. No caso, a época que a acácia vai produzir essas flores, dá para perceber bem porque enche o chão de flores brancas. Aqui no caso vai depender da estação do ano e também do clima da região. Bom, os frutos da acácia são vagens secas com sementes consistentes, no caso duras. A importância e a utilização da acácia, muito importante para a produção do carvão vegetal. Ela ajuda muito do pequeno produtor, ou seja, do grande produtor, para extração da madeira, para a utilização para a produção do carvão vegetal, que é o que vai gerar muita renda de, às vezes, propriedades familiares. E também ela ajuda nessas propriedades pequenas porque ela vai fixar nitrogênio no solo, por ser aquela mesma história das fabáceas, leguminosas, que eu já tinha comentado anteriormente. A acácia também é muito utilizada para a recuperação de áreas degradadas, por isso dela fixar nitrogênio no solo e por ela ser uma cultura que necessita de bastante sol. Bom, também algumas espécies dela são utilizadas para o paisagismo, no caso em jardins, por ser uma espécie que ela tem uma copa grande, às vezes muitas vezes seria para sombra, e também na produção de tanino. O que é tanino? Tanino é uma substância natural que ela é contida
nos frutos das árvores, nas cascas das árvores. Ela tem um sabor amargo que é, por exemplo, quando se toma vinho ou come tipo um caju verde, e é utilizado, vai ajudar na utilização da produção do couro. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns impactos ambientais da silvicultura e essas formas de mitigação. O primeiro impacto ambiental que eu vou falar seria a perda da biodiversidade. No caso, a substituição da vegetação nativa de uma área para a produção monocultural, ou seja, uma cultura só. Às vezes desmatar uma vegetação nativa para produzir somente acácia. E também as formas de mitigar essa substituição da vegetação nativa seria manter ou talvez aumentar a legislação sobre reservas legais e as APPs, que seriam as áreas de preservação permanente, e escolher espécies adequadas ao solo e ao clima. Bom, próximo impacto ambiental que eu vou falar seria a compactação e erosão do solo. Muitas vezes no tráfego de máquinas pesadas, caminhões, tratores, que vão ser utilizados para, às vezes, desmatar uma área ou para poder derrubar a vegetação nativa e produzir outras coisas. Isso acaba compactando muito o solo. Também vai diminuir a infiltração da água e vai aumentar o escoamento da superfície. Bom, algumas formas de mitigar isso seria implantar algumas matas ciliares e faixas de vegetação nativa entre os talhões e promover a silvicultura mista, né, que seria com diferentes espécies. Bom, também outro impacto seriam alterações do regime hídrico, que as árvores de crescimento rápido elas vão consumir muita água, e a redução dos lençóis freáticos e cursos d'água que estão próximos ali naquele local. Bom, muito das formas de tu poder mudar isso seria controlando a densidade do plantio e a rotação de colheita. Manter faixas de proteção em nascentes e também em margens de rios. Bom, outro impacto muito importante seria o uso de agrotóxicos e fertilizantes. No caso, quando se utiliza agrotóxicos ou fertilizantes, tu vai contaminar o solo e vai contaminar a água, ou seja, aquele mineral, aquele nutriente que a árvore ou o arbusto vai fixar na terra ou vai trazer para a terra, o fertilizante, o agrotóxico vai tirar da terra. Bom, formas de mitigar esse problema muitas vezes seriam o manejo sustentável, que é o principal, não precisa outro, seria o manejo sustentável da corrente. E reaproveitar resíduos com biomassa ou cobertura morta, isso seria a forma de utilização da cobertura vegetal. Que agora o e-book dos criadores de conteúdo.